Olá, meu nome é Diego Managlia e essa aqui é a série Empreenda com Propósito. Por que eu quis trazer essa série pra você, cara? É assim, eu tenho já faz um tempo que eu tô numa caminhada de espiritualidade, né? Já faz um tempinho cara, algumas vezes eu parava pra pensar e falava, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tive um sonho há um tempo atrás, eu sei que vai parecer algo meio místico, mas calma, tudo vai se encaixar durante o vídeo aqui, tá? Eu tive um vídeo há um tempo atrás, se eu não me engano foi o ano passado, tá? Foi no dia, eu não lembro qual dia que foi, né? Foi no ano ali que meu filho nasceu, mas eu não lembro se foi antes ou depois que ele nasceu, acho que foi antes, tá? E nesse sonho, era como se Deus estivesse falando pra mim parar de buscar a prosperidade. Eu sei que é meio louco, né? Eu sei que é meio maluco, mas eu sempre tive nessa busca, né, por prosperidade, desde a minha, sei lá, dos 20 anos que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive essa busca pela prosperidade, por ter muito dinheiro, né, por ter carro, casa e um monte de coisa. E, cara, isso me movia, sabe? Então eu tava sempre pedindo aumento ali no meu trabalho. Com 21 anos de idade eu tinha um carrão importado, cheio de dívida para pagar, gastava 400, 500 reais em um final de semana na balada. Eu era meio inconsequente, sabe, com relação a dinheiro. E é uma coisa que veio assim do berço, sabe? Porque os meus pais, por exemplo, eles sempre ficavam. Eles queriam escolher a minha profissão ali, né? Quando eu era criança ali, né? Na fase de pré-adolescente, digamos assim. E eles ficavam sempre falando para escolher uma profissão ali que pagasse bem, né? Pagasse dinheiro. Então, é claro que a motivação deles era para que nós, né? Eu e a minha irmã, né? Somos só dois irmãos, que nós pudéssemos ter uma vida um pouco diferente da vida que eles tiveram, né? Que os meus pais tiveram. Porque foi uma vida muito difícil, muito escassa, né? Com poucos recursos financeiros. Tinha dia que não tinha dinheiro para comer, né? Então, eles queriam uma vida melhor pra gente. Então, eles incentivavam a gente por conta disso. Hoje eu tenho essa noção, né? Mas isso criou uma coisa um pouco diferente, pelo menos na minha mente, assim, nessa busca incessante pela prosperidade. E aí com 20, 21 anos, 22, acho que com 22 anos de idade, eu encontrei aquele livro, né, O Segredo da Mente Milionária. Cara, naquele livro lá abriu minha mente, explodiu minha mente, porque eu vi ali que existiam tantas coisas que eu não sabia, né, sobre dinheiro. E eu comecei a estudar muito, ler livros, esses livros de autodesenvolvimento, esses livros malucos, né? Li aquele livro O Segredo, né? Então foi uma coisa muito maluca assim na minha vida. E sempre buscando a prosperidade. E em 2019, mais ou menos, 2018, ali eu comecei a frequentar uma igreja evangélica e tal. E essa igreja, eu tinha alguns amigos, né, que me convidaram para ir para lá. E eu comecei a ir nessa igreja. E cara, comecei. No começo era bem difícil, porque eu tive uma outra criação, né? Eu tive uma visão muito diferente de tudo que é visto lá, né? Só que eu comecei a questionar muitas coisas que eu ouvi ali, né? Então eu comecei a buscar a fonte dessas informações, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia. Eu comecei a buscar aquilo ali e eu comecei a ficar muito, cara, muito surpreso, né? Muito surpreso porque eu via que muitas daquelas coisas que estão na Bíblia foram de livros que eu vi, que eu já tinha lido ali nos meus 20 anos, 20 e poucos anos, né? E eu comecei a ver, cara, mas como assim, né? Já estava escrito aqui, né? Talvez com umas palavras mais antigas, digamos assim, mas estava escrito lá, né? Muitas coisas sobre dinheiro que eu tinha lido em obras recentes, né? De, sei lá, 1990, nos anos 2000, estavam ali na Bíblia, de alguma forma, sabe? E eu comecei a questionar isso, comecei a buscar incessantemente esse conhecimento da Bíblia, né, esse conhecimento milenar. Nesse meio tempo, eu me entreguei, né, para Jesus, porque eu vi ali que é real, sabe, essa questão de que Ele é o Salvador. Mas a questão hoje não é para falar de Jesus, embora eu acho que Jesus é a coisa mais importante que uma pessoa pode falar, né? Mas a gente vai falar assim de empreender com propósito, né? E nessa busca, eu tive esse sonho, que era para eu parar de buscar a prosperidade. E foi muito engraçado, assim, porque eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu comecei a refletir porque na minha cabeça eu não buscava prosperidade, né? Eu não buscava prosperidade. E foi muito engraçado, porque eu comecei a refletir sobre isso e eu percebi, cara, que tudo que eu faço, tudo que eu vinha fazendo, tinha o dinheiro envolvido, sabe? Tinha o dinheiro como mola propulsora, desculpa. A minha motivação era o dinheiro.
Então eu comecei a entender, né, e buscar conhecimento, buscar nas minhas orações, né, Deus, como que eu posso me desvincular disso, sabe, me livrar dessa motivação errada que é, sabe, fazer tudo pelo dinheiro, né? E cara, uma das coisas que Deus me mostrou é aquele mandamento. No Antigo Testamento também é o primeiro testamento, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E nos evangelhos ali de Jesus, os relatos de Jesus, né? Fala-se, quando perguntam para Jesus ali qual que é o mandamento, o maior dos mandamentos, né? Tentando pegar Jesus ali, e ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. E cara, falou muito comigo, né, essa passagem, porque eu comecei a entender o porquê nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E isso tem tudo a ver com o empreender com propósito, se você for ver, sabe? Porque amar a Deus sobre todas as coisas não é você, sabe, se desvincular de tudo. Ah, vou vender tudo que eu tenho pra sei lá, viver para Jesus. Não é bem dessa forma, sabe? Isso é um processo que acontece, mas só acontece se você permitir. Que processo é esse? O processo de você colocar a Deus sobre todas as coisas. Tem uma passagem também, eu não lembro o versículo agora, eu posso colocar aqui na tela para você, mas que Jesus fala que não se pode amar a Deus, né, e o dinheiro. Não se pode servir a dois senhores. A Bíblia, quando se fala de Senhor, quer dizer o dono, né? Então, quando nós falamos Senhor, olhando para os céus, quer dizer que nós temos um dono, nós servimos a alguém, entendeu? Então na Bíblia, quando fala não pode servir a dois senhores, quer dizer que ou eu sou servo de Deus ou eu sou servo do dinheiro, né? Então ele coloca o dinheiro como um dono, sabe? Então eu percebi que eu não era servo de Deus, eu era servo do dinheiro. E o dinheiro, algumas pessoas podem não saber, mas tem muito a ver com o nosso inimigo, né? Eu vou falar de Satanás, né? Eu vou falar do diabo. Tudo bem, você pode achar estranho, mas calma que tudo vai fazer sentido. Eu só peço que você preste atenção e continue vendo esse vídeo. É só um relato do que eu tenho aprendido de forma espiritual. Sabe, eu posso falar sobre Mercado Livre aqui, eu posso falar sobre Amazon, posso falar sobre Marketplace, tudo. Não vai trazer o ensinamento que essa série vai trazer pra você de empreender com propósito. Eu garanto pra você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Então, eu comecei a entender, sabe? A diferença do que serve a Deus e ao que serve ao dinheiro, sabe? Quando uma pessoa serve a Deus, Deus está sobre tudo pra ela, sabe? Deus é mais importante. Então, meu trabalho é secundário, sabe? Até a minha família é secundário. É claro que a família é um presente de Deus, né, você tem que cuidar da sua família, é claro. Isso né, nem é questionado. Mas eu tô falando que Deus está acima da sua família. Porque se você põe toda a sua fé ali, todo seu amor só na sua família, e acontece um acidente, por exemplo, e Deus me livre, né, eles vão embora, você perde a sua vida. Você simplesmente vai entrar num poço sem fundo, sabe? Sem volta. Então, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Se você põe a sua esperança, a sua fé, sabe? A sua energia só no dinheiro, você serve ao dinheiro, tudo que você faz é por causa do dinheiro. Todas as suas amizades são pautadas em quanto aquela pessoa tem para te oferecer, seja no âmbito financeiro ou no âmbito profissional, sabe? Esse interesse por trás de uma amizade, de qualquer outra coisa também, está o dinheiro. Ah, eu não quero ter filho. Por que não quero ter filho? Porque é muito caro. Tudo é o dinheiro que controla. Ah, eu quero morar no centro da cidade, mas é muito caro, não dá, eu vou morar numa região mais afastada. Quem que está governando a sua vida? É o dinheiro. É uma coisa que a gente faz sem perceber. Talvez você esteja vendo esse vídeo e você não tenha percebido que você faz isso também. Ou se você não faz, né, glória a Deus, né, mas se talvez você esteja se conectando com a minha história aqui, né. Então eu percebi que tudo isso eu fazia, até as amizades que eu arrumava, sabe, e muitas vezes comecei a ir para a igreja com uma intenção meio perversa, sabe, de ser abençoado, de ter prosperidade, sabe, que eu ouvia falar que quem abençoa, quem vai para a igreja, quem ora, quem dá oferta na igreja recebe em dobro. Então, muitas vezes eu ofertava dinheiro na minha igreja ali, na igreja onde eu congrego, de uma forma meio perversa, só para receber algo em troca, entendeu? Isso é uma coisa do caráter, sabe, da pessoa, é uma coisa que tá lá no fundo, nas profundezas do ser. E eu sinto te falar que você não é capaz de mudar isso sozinho.
com as suas forças, sabe? Olha só, por conta de alguns problemas na minha vida, já fiz terapia, tantos anos de terapia. Eu já tomei remédio, eu já fiz hipnoterapia, sabe? Eu já tentei de tudo, PNL, sabe? Em 2000, quando eu tinha 23 anos, eu descobri o mundo maravilhoso da PNL, sabe? Que nem é tão maravilhoso assim. Por quê? Porque é como se eu tivesse com um tumor na cabeça, no cérebro, e esse tumor tá pequenininho e tá dando umas dorzinhas de cabeça. E eu vou lá e tomo o remédio para dor de cabeça. O que vai acontecer? Vai disfarçar o problema, sabe? Vai disfarçar, mas o tumor tá lá, tá crescendo. E as dores vão ficando mais intensas. E cara, tudo isso do mundo, né? PNL, terapia, é tudo maravilhoso, eu sei, pode ajudar. Mas só vai disfarçar o problema. Só vai disfarçar o problema. Pelo menos foi assim comigo. Eu tentei de tudo. Tudo, com as minhas forças, não foi possível mudar isso. Não foi possível mudar nada em mim. Principalmente depois que eu descobri que eu era servo do dinheiro. A única pessoa que foi capaz de me mudar foi quando eu clamei e pedi para Deus. Cara, é a única, sabe? É a única pessoa que pode mudar a sua vida. O seu coração, o seu caráter é Deus. Mas você precisa reconhecer primeiro. Porque Jesus também fala que quem precisa dele são os doentes, né? Quem precisa de médico são os doentes, não são as pessoas sãs. A pessoa que acha, por exemplo, que não tem nenhum problema com isso, nenhum problema com dinheiro, ela não vai precisar ser mudada, transformada. Somente as pessoas que reconhecem isso, né? Talvez se você está assistindo até agora, talvez você tenha reconhecido esse problema, né? Essa falha no caráter, essa tendência a servir, né? Ao dinheiro. Dobra o seu joelho no seu quarto, em secreto, sabe? Trancado. Pode ser no banheiro, se a sua casa é muito movimentada. Vai num lugar reservado, sabe? Dobra o seu joelho, clama. Pede para Deus mudar isso em você. Pede para Deus revelar a verdade. A verdade tem nome. Se chama Jesus Cristo. É somente assim que eu consegui ter essa transformação. E eu não tenho mérito nenhum nisso. Nenhum mérito nisso, sabe? É somente pela misericórdia de Deus. É somente pela misericórdia de Deus que eu tô aqui falando para você hoje. Então, para você empreender com propósito, o primeiro passo de todos é identificar a quem você serve. Se é ao Deus, se é ao dinheiro. É muito forte isso, porque é o primeiro passo de uma longa jornada, sabe? Não é só um passo. Nós vamos falar aqui de 7 passos, de 7 assuntos, temas aqui que a gente vai falar de empreender com propósito. Mas o primeiro é esse. Você precisa definir, sabe? E decidir a quem você vai servir. Se é ao dinheiro, se é a Deus. Quando eu descobri isso, eu comecei a entregar tudo nas mãos de Deus. Então, o meu trabalho se tornou secundário. O principal é o que Deus quer que eu faça. E aí a gente vai abrir as portas para empreender com um propósito. Porque quando você tem um sonho seu, eu quero ter uma casa de R$1 milhão. É um sonho seu, mas você já parou para tentar raciocinar, para você tentar se perguntar, cara, qual é o sonho de Deus para mim? Quando Deus me criou, qual que era o sonho dele para mim? Porque às vezes a gente tem sonhos que para nós até parecem grandiosos, né? Uma casa, sei lá, na praia de R$1 milhão. Mas e se os sonhos de Deus forem maiores do que os nossos? Porque ele vê o nosso potencial, sabe? Íntegro, inteiro. E a gente não. A gente só vê a nossa realidade ao agora, né? E o passado. E o passado, principalmente, ele pode prejudicar, porque muitas vezes você tende a tomar as decisões que você toma na sua vida baseadas nas coisas que você viveu até hoje. E isso pode ser muito prejudicial, sabe? Então, eu comecei a colocar a minha vida de verdade, sabe? Do fundo do meu coração, nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor Jesus, toma a minha vida, toma o controle da minha vida, porque eu não sei controlar a minha vida. Sempre que eu tentei controlar a minha vida, sempre que eu tentei, sabe, tomar as rédeas da minha própria vida, eu só fiz cagada. Eu só fui pro buraco. Todas as vezes que eu tomei as rédeas da minha vida, eu chegava numa conclusão: eu preciso morrer. E eu tô falando de suicídio. Eu tô falando dessa vontade de tirar a própria vida. Então, depois que eu comecei, sabe, a entender quem é Jesus, a colocar ele dentro de mim, dentro do meu coração, e colocar o meu coração diante dele, sabe, a minha vida diante dele, sabe, essa vontade, ela foi passando. Eu não sei se amanhã eu posso ter de novo essa vontade, mas o que eu posso dizer é que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, tudo mudou. Tudo mudou, sabe? Eu me tornei filho de Deus. Agora imagina só, eu tenho um filho, né? Atualmente ele tá com 9 meses de idade. E cara, eu faria tudo por esse menino, sabe? Eu faria tudo que ele me pedisse, sabe? Eu sei que não é legal, mas eu queria dar pra ele.
Tudo, tudo. O mundo, se eu pudesse, eu dava para ele. Agora imagina só, o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. Você pode ser considerado filho de Deus. E a palavra fala que só são considerados os filhos de Deus quem assumem Jesus como Salvador. É assim que está na palavra. Todos são criados por Deus, mas nem todos são considerados filhos de Deus. E se você está afastado dos caminhos de Deus, é hora de voltar. Você a reassumir um compromisso com Deus, sabe? Reassumir a crença, a sua fé. Porque somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé que Jesus Cristo é o Messias. Não estávamos lá para ver, mas pela fé nós somos salvos, pela fé nós acreditamos. E quando você se torna filho de Deus, Ele está te adotando como filho. Imagina só, cara, você pode trabalhar o resto da sua vida e você pode conquistar muitas coisas com os seus próprios braços, porque Ele te deu uma mente incrível. Para todos nós, Ele deu uma mente incrível. Você pode conquistar, mas isso vai ser o sucesso? Será que isso é o sucesso? Eu não sei. Eu tenho descobrido que sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Não é dinheiro, porque fica tudo aqui. Ah, Diego, mas eu vou deixar a herança para os meus filhos. Não, cara. Você tem que ensinar o seu filho a trabalhar, sabe? A ser filho de Deus também. Porque assim ele vai viver o sobrenatural aqui. Não faz sentido mais para mim deixar herança. Não faz sentido mais para mim deixar... Porque Deus é meu pai. Deus é o meu pai. Então quando a gente entende isso, o nosso propósito, ele entra em convergência com o propósito de Deus. Então a minha oração hoje não é mais para Deus abençoar os meus sonhos, não, de forma alguma. Isso é uma coisa minha, tá? Eu falei, eu desisto dos meus sonhos, eu desisto, cara. Eu desisto porque não faz sentido eu sonhar os meus sonhos. Eles podem ser pequenos demais. E não é por serem pequenos demais, não. Porque os meus sonhos eram grandiosos. Só Deus sabe. Mas não faz sentido. Eu não quero ter sucesso na Terra se não tiver sucesso com Deus, sabe? Se não tiver sucesso dentro dos caminhos de Deus. Então, esse é o primeiro vídeo aqui. E eu espero que tenha ficado claro para você sobre o propósito. O seu propósito. Os propósitos de Deus. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua vida a Jesus e peça para Ele com uma oração sincera, sabe? Não precisa usar palavras difíceis, palavras que ninguém entende. Não, cara. Faz uma oração com o coração, como se tivesse uma pessoa ali na sua frente. Uma pessoa que te conhece, uma pessoa que te criou, cara. Sabe? Uma pessoa que criou com as suas próprias mãos, sabe? Jesus, o Deus Todo-Poderoso criou você com as próprias mãos, cara. Isso é muito lindo. Então peça pra Ele, sabe, te revelar o propósito. O seu propósito, pede pra Ele que você quer, fala pra Ele que você quer estar envolvido com o propósito dele, sabe? E eu vou te falar, sabe quais duas coisas que Deus colocou no meu coração que são propósito dele? Primeiro, expandir o reino de Deus aqui na terra. E é isso que eu tô fazendo aqui. Expandir o reino de Deus aqui na terra. Espalhar que Jesus Cristo é o Salvador e que Ele tá voltando para a maior quantidade de pessoas. Para que todos tenham acesso à salvação. E o segundo propósito, né, que está muito alinhado com o primeiro também, é fortalecer o reino de Deus aqui na terra. Fortalecer é trazer essas pessoas que já têm a palavra, que já conhecem, que já sabem, já têm a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus. Trazer essas pessoas e mostrar mensagens para essas pessoas, para fortalecer a fé delas. Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente acaba enfraquecendo, a gente acaba desanimando. E, é perfeitamente normal. É perfeitamente normal porque o mundo tem aflições lá fora, a gente sofre, a gente é traído, a gente quebra na empresa, a gente perde dinheiro, a gente perde parentes, a gente perde cônjuge. É normal, né? A gente desanima. Mas a nossa fé tem que estar em Deus sobre todas as coisas. Porque se a nossa fé está em Deus, nada pode abalar a gente. É claro que a gente pode tropeçar, a gente pode, errar ali, pecar e fazer coisas erradas e a gente tem que pedir perdão, sabe? Imediatamente. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha, de alguma forma, abençoado você. E nós vamos trazer, nas próximas semanas, algumas mensagens com relação a empreender com propósito. Se essa mensagem te abençoou e você pensou em alguém, talvez... Agora, se você pensou em alguém que precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo, manda esse link para essa pessoa. Eu tenho certeza que isso você vai ajudar a expandir o reino também, não só gravando o vídeo como eu estou gravando aqui, fortalecer o reino não só gravando aí no seu celular, na sua câmera, mas também compartilhando algumas coisas com algumas pessoas. É claro que com o máximo de pessoas possível, mas às vezes a gente sabe que é difícil passar esse tipo de conteúdo para certas pessoas porque elas podem entender mal. Eu entendo. Sabe? Mas passa, sabe? Compartilha esse vídeo com alguém
que tá precisando, que você sente lá no seu coração que tá precisando de uma mensagem. Cara, empreender com propósito é estar unido com o propósito de Deus. É isso, cara. Essa é o resumo da aula. Eu falei durante 20 e poucos minutos aqui, mas é isso, sabe? É estar unidos, nós estarmos unidos com os propósitos de Deus. Não adianta nós termos sucesso aqui na terra entre os homens, sabe? Não adianta ter sucesso entre os seus amigos, entre os seus familiares, só para mostrar quem é o bom, quem é o ricão. Não, cara, não adianta. Não adianta. Vai chegar lá no fim da vida, mais pra frente, ou não precisa chegar no fim da vida, mas mais pra frente você vai ver que nada daquilo valeu a pena, sabe? Nada daquilo valeu a pena. Vamos parar de servir ao dinheiro. Vamos começar a servir ao Rei dos Reis. Vamos começar a servir ao nosso Pai Celestial, nosso Pai, o nosso Criador. Ele supre todas as nossas necessidades e nas próximas mensagens a gente vai falar um pouco sobre essa dependência de Deus, né, que a gente precisa ter, sabe? Eu já falei um pouco aqui, eu já tentei com as minhas mãos, não dá. É impossível. Eu já tô adiantando para você economizar tempo. Não dá. É através de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. E é isso. Eu fico por aqui. Até a próxima.